Salve família! Fancast na área, segundo episódio, tá? Com o tema o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bota aquela música lá, né? Você tem uma polêmica. Eita! Samba polêmiquinho. Samba polêmiquinho. Gostei. Polêmica, mas acho que é uma polêmica boa, é uma polêmica informativa. Construtiva. E reflexiva, que a gente vai tipo assim, a ideia do Fancast é sempre trazer temas com que, obviamente, a gente vai conversar, é uma conversa, mas informar a galera, fazer pensar, né? A gente também não é dono de verdade absoluta nenhuma, a gente está sempre aberto e trazer reflexões, mas como profissionais de saúde, a gente não pode deixar certas coisas passar batido, e como a gente ainda acredita na ciência, é importante trazer informações respaldadas, trazer a nossa própria perspectiva, né? Obviamente que com uma certa empatia, dizendo que cada caso é um caso, sim, mas de que forma geral as coisas acabam se desenhando da mesma forma, e é importante a gente falar, eu acho. E aí eu acho que também cabe, sabe o quê? Reforçar a ideia do movimento. Porque como o tema de hoje é um tema da moda e recente, Samba do Paulinho, a gente sempre está tentando reinventar, sempre tentando buscar meios, caminhos, atalhos, e acaba que a gente sempre retorna pro principal, que é movimento, treino, dieta, alimentação e um sono adequado. Então a gente sempre busca potencializadores ou caminhos e sempre volta pro mesmo. A gente já teve dieta low carb, já teve paleolítico, já teve cetogênica, movimento em 10 minutos, movimento em 1 hora e assim treino vai. Intermitente, jejum intermitente. Tudo isso são ferramentas, galera. Tudo isso são ferramentas, mas tem que entender o seguinte, que o caminho é sempre o mesmo, é você construir algo que seja sustentável, que caiba dentro do seu planejamento e seja o quê? Crônico, né? Eu acho que é importante até a gente voltar um pouquinho no tempo e entender que a importância, eu acho que isso, cientificamente falando, isso já está muito pautado, isso já está muito concreto, né? Não tem nem o que discutir, a né? importância do exercício físico, né, numa perspectiva evolutiva, biológica, o movimento ele é muito importante, né, para a manutenção e desenvolvimento da nossa espécie, né? Então, a gente precisa estar em movimento, né? Tanto é que, boa parte das doenças não transmissíveis, ela se dá pela falta de movimento. Diabetes, hipertensão, as hipercolestemias, né? Enfim. Então é importante a gente estar em movimento. Só que falar sobre isso é um tema muito grande, né? Que envolve vários fatores. E aí a gente vai ser já é um tema para um outro episódio. Mas o que a gente está querendo dizer é que, que o exercício físico, um estilo de vida mais ativo e mais consciente de si, ele é pro resto da vida, né? A gente não faz dieta para um verão, a gente não se exercita para caber no vestido, a gente deve se exercitar para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar, ter um envelhecimento saudável, para a gente poder dar conta das nossas tarefas, do nosso trabalho, dos nossos filhos, dos nossos pets, das nossas plantas, que tem mãe de pet e de planta, né? Então, ele é inevitável, né? Ele é inevitável, porra, caramba, velho. Ele é inevitável, né, velho? Por favor, bota assim, exercício é inevitável. Dá um corte, né? Porra, ele é inevitável, o exercício é inevitável, isso é foda. Então, que não existe atalho. Eu acho que isso também influencia muito, né, a um comportamento mais imediatista que a sociedade vem tendo, né, de sempre buscar um método mais rápido, porque se a gente entende que, janeiro foi há 6 meses atrás, velho, e o que é que você fez em janeiro? É sequencial, né? O tempo não para, o tempo tá sempre girando, sempre passando. Então, se você começa a se exercitar sem essa, não, eu tô me exercitando, comecei, mudei, é minha rotina. O tempo vai passar e você vai usufruir dos resultados. Poxa, tô me alimentando melhor, né? E aí, é pra sempre, velho. Cortei o açúcar, mas no final de semana eu como brigadeiro e tal. Sabe, eu acho que é ter essa ideia. Porque não existe atalhos. Por que a gente tá falando tanto disso? Porque o tema de hoje é sobre a semaglutida. O vulgo, ou melhor, mais conhecido, vulgo
Chama meu vulgo. Não, farmácias não venham contra nós, a gente tá falando só da outra maneira, mas assim, Ozempic. Tem que peitar. Ozempic, a gente vai falar sobre o Ozempic porque a gente percebe que ele vem sendo um recurso, uma ferramenta cada vez mais usada. Ele entra em 2023, né, se eu não me engano. 2023. Ele entra como uma droga que eles chamam de off-label, né, porque ele é feita para uma coisa e é utilizada para outra função. Outros fins, né? Outros fins, porque percebe que ele realmente era importante para a proposta, que eram pacientes ou pessoas com obesidade, que provavelmente já tinham testado vários tipos de tratamentos e ferramentas e não tinham conseguido ter êxito. E ele entra como esse potencializador aí. Só que dentro de um mundo imediatista, dentro de um mundo que a gente quer o caminho, que a gente desvia lá do caminho que a gente falou lá, que é o caminho sempre do movimento, da dieta e do exercício, porque mesmo com a utilização você vai ter que estar fazendo isso. É necessário, não tem como. Foi usado, acho que eu vejo, né, de maneira indistinta, né? Ele é muito utilizado hoje com pessoas com sobrepeso, pessoas até acho que não precisam de utilizar. E assim, é importante frisar que esse uso off-label, né, mesmo ele sendo autorizado pelas instituições reguladoras, tem um pouco tem um quê capitalista, né, velho? Tipo, a indústria farmacêutica, ela ganha nisso, porque tipo, se ela tá vendendo um remédio, um medicamento, que era para diabetes tipo 2, aí beleza, eu tenho, sei lá, 50 mil pessoas no Brasil, um exemplo, tá, pessoal? Isso é um dado aproximado, é uma hipótese. 50 mil pessoas com diabetes tipo 2. Aí eu tô vendendo aqui esse medicamento para 50 mil pessoas. Se eu digo que ele também serve para um sobrepeso, para uma obesidade, e aí a gente vai muito maior. A gente vai ter metade das pessoas em condições de sedentarismo, né? Isso vai envolver vários fatores. Mas a gente vai ter 49% da população brasileira não se exercita e provavelmente está acima de um sobrepeso. Ele consegue ter uma gama muito maior de gente, onde ele vai ter ali o seu nível de lucro maior, né, velho? Então esse uso off-label, ele tem esse quê capitalista que é importante a gente ter. E como você falou, é o uso indiscriminado. 10 minutinhos. É o uso indiscriminado dele que acaba atrapalhando toda a parada, eu acho. Sim, porque aí ele perde o crivo, que seria para ser utilizado como uma droga de ajuda para o emagrecimento. Tá. Aí, galera, nossa aluna é ao vivo, pô, é ao vivo. É movimento. É ao vivo. Dá oi, Simone. Agora dá oi, Simone. Dá oi, tem que dar oi, Simone. É isso aí. Perde-se o crivo, né? Perde-se realmente do que ele é pautado para ser feito. Ele acaba, tipo... Perdi até o... Não, e perde o senso crítico mesmo, tá ligado? Porque, tipo... Banalização, né? Antigamente, até um tempo atrás, você precisava de uma certa receita, tinha um certo trâmite para chegar, e agora chegou nas farmácias já, tipo, é só você chegar lá com uma receitinha simples e você compra por uma bagatela de R$1.000. E eu falo que quem tá falando tá fazendo propaganda, tá ligado? Mas assim... É muito doido isso. Não, mas a gente também tem que ver o seguinte, né? Tá falando propaganda, mas também vem vem os colaterais, vem os problemas. Vamos bater, né? Vamos chegar lá, né? Então, como a gente traz essa ideia de que se abrange, se abre, e não há também uma política, não há uma ideia de conscientização sobre os colaterais, sobre o valor também que a droga custa, porque ele tem um custo dispendioso. Então, se você tem 49% da população sedentária, não são 49% da população que vai conseguir comprar esse medicamento, porque ele é um medicamento caro. Você já cai aí e muito. Eu não vou falar o número porque eu não tenho nem noção, mas é muito. E é foda aí você falar do preço, porque, tipo, a obesidade é um problema de saúde, a gente precisa enxergar isso, e até de saúde pública, a gente precisa ter ferramentas, né? Tem pessoas que necessitam de ajuda, que precisam... Sim. Pode até precisar do medicamento, mas que não tem condição de comprar, tá ligado? Você tira da mão de pessoas que necessitam e coloca as mãos na mão de pessoas que tipo, teriam outros meios. Teriam outros meios de estar conseguindo. Tem outros fatores, outras formas de estar conseguindo. Faz total sentido. Tá ligado?
Então isso é muito foda, porque, tipo assim, se uma pessoa, tipo, pô, tá obesa e, sei lá, ela mora na periferia, ela precisa pegar um ônibus, tem dificuldade de locomoção, talvez a princípio, o medicamento seja para essa pessoa. Sim. Do que aquela pessoa que tá usando para poder chegar no final de semana, chegar no feriado, vai viajar para caber numa roupa, tá ligado? Isso tá rolando, né? Eu acho que aí eu vou acho que sempre rolou, né? Alopra. Sempre rolou. Acho que o medicamento ele só vem para potencializar, porque essa ideia de que a galera do emagrecimento aconteceu de uma maneira muito repentina, como veio falando, né? É imediatista. Velho, só que o medicamento ele potencializa, ele facilita esse caminho, né? Ele facilita, mas também ele traz umas certas mazelas. Sabe o que você me lembrou agora? Nessa coisa de voltar no tempo, da sibutramina, velho. Que ela também tinha... Lá atrás, tá ligado? Nos anos... Pô, faz muito tempo. Minha mãe usou sibutramina. Eu conheci colegas de colégio também que usaram sibutramina também. E assim, foi um dos fatores para ela poder desencadear um quadro de ansiedade e depressão, velho. O efeito rebote, saca? Sim. E depois, lá na frente, se viu que esse remédio realmente ele trava esses gatilhos, tá ligado? Então, assim, eu acho que é uma linha muito tênue e a gente precisa ter muito cuidado com isso, principalmente quem tem acesso às informações. É por isso que esse podcast ele tá aqui acontecendo, pra gente trazer uma informação e fazer você pensar. E aí é importante também trazer dados. Por favor, diretor, joga a ref, no corte, né? Joga a ref do artigo, né? Que tipo assim, ele foi associado, né, com a perda de peso significativa. E aí a gente tá falando aqui de uma revisão sistemática de 2025 agora. Quentinha, né? Recente. Quentinha. E aí, tipo, foram 1.541 estudos, tá ligado? Pessoas, na verdade. 1.541 pessoas. 6 estudos nessa revisão. Então, assim, é uma amostra boa, é uma amostra consistente. E aí tem pessoas com sobrepeso e com obesidade, né? Obviamente que foi encontrada a redução de peso significativa, só que aí tem dois parâmetros, né? Encontra-se uma perda de peso de massa magra significativa. Em alguns casos, a massa magra ela permanece estável, só que aí vem um dado que é bem alarmante, que outros que foram notáveis, né? Tipo, vários casos apresentou isso, que foi uma redução de massa magra de 0 a 40%. Então, tipo assim, se uma pessoa ela perdia 20 quilos, 40% desse peso é massa magra, é músculo. Por isso que as pessoas elas estão ficando, tipo, com a mesma aparência, tipo, até virou um meme aí na internet, a galera falando, tipo, cabeça de Ozempic, tá ligado? Porque, tipo, se você tá fazendo uso da mesma substância, tipo, e você vai ficando com a mesma aparência, né? Tipo, é igual é a mesma coisa de uma modalidade, fazendo uma comparação assim, tipo, o biotipo, né? Você faz natação, você usa mais membros superiores, então você vai ficar com ombros mais largos. Você faz crossfit, você fica mais estereotipado, né? Tipo, você tem músculos que trabalham mais, você cria uma forma, né? Você tem uma forma. Sim. Então, tipo assim, esse é um dado importante que a gente tem que falar. E aí, se a pessoa ela não tem uma necessidade de fato de fazer uso do medicamento, ela tá se acabando, velho. Ela tá perdendo a massa magra dela, né? Que a gente já no processo de envelhecimento, a gente já perde massa magra. Então, tipo, o efeito rebote também pode ser maior, né? Sim. Aí depois, se ela não aderir ao hábito do movimento, se ela não cuidar da alimentação, se ela não... Eu acho que assim, tem casos e casos. As pessoas que realmente necessitam de um start, porque não é fácil, não é um movimento fácil de se fazer, mas que elas precisam do start. Ela precisa estar muito consciente desse movimento, né, desse medicamento, da alimentação e continuar logo depois. E, velho, se você não tem essa necessidade, não toma, velho. Não toma. Se você tá, tipo, 3 quilos acima do seu peso, 5 quilos acima, não toma. Se você quer ajuda, você fala aqui. Fala aqui, eu tô precisando de ajuda, quero uma ideia, quero... Como iniciar? Porque eu acho que a ideia do Fancast é justamente essa, é você trazer temas, abordar temas e também estar solícito a poder desenvolver isso, e principalmente quando se trata de movimento e saúde. Você falou uma questão interessante sobre rebote, né? Tem outro estudo legal
que ele vai trazer a ideia de que 50% das pessoas que emagrecem, elas têm o efeito rebote, ou seja, 10 pessoas emagreceram, 5 elas voltam a ganhar peso. Então, quando a gente fala lá no início que tem que ser algo sustentável e crônico, é para que você consiga manter aquele estilo de vida, um estilo de vida que você encaixe no seu planejamento e seja ao longo da vida, seja inevitável, seja contínuo. Então, você perde 40% do peso total, é massa magra, e se você parar para pensar, você tem uma chance muito grande, que você está em 50%, de ter um efeito rebote. Por quê? Porque você não teve um processo de educação e conscientização que precisava para quê? Para mudar o estilo de vida, ou a ajuda profissional para isso, porque não é só um medicamento, não é só uma cirurgia. Você tem que ter um acompanhamento multiprofissional, você tem que ter um grupo ali te dando assessoria, te dando incentivo, apoio, para que você consiga atingir esse caminho e faça ele de melhor maneira possível. Estar inserido no grupo, eu acho que também é importante. Estar inserido num grupo de pessoas que pensem dessa forma, né? Porque se você está inserido no grupo da galera que chega, que está sempre buscando um atalho, tipo, eita, tomei hoje Ozempic. Sim, você amanhã vai ser ambiente, um Monjaro, aí não sei o que, mas por quê? Né? Tipo, pensar criticamente, estar perto de pessoas que vão ajudar você nesse processo, acho que é muito importante. E como o Vitor falou, é sustentável, né? Tipo assim, a vida da internet, ela não é de verdade, velho. São recortes, né? O que você vê ali daquelas pessoas fazendo são recortes. E muitas vezes você vai ver, tipo, os influenciadores e tal, eles são pagos para isso. Eles são pagos para viver essa vida, né? São pagos para acordar 3 horas da manhã. Eu até brinquei esses dias, né? A gente às vezes sustenta isso, a vida que a gente às vezes queria ter, né? Então você queria fazer 2 esportes aí, eu queria fazer 2 esportes pela manhã, justamente. Mas você consegue fazer com o seu estilo de vida? Não tem, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer outras coisas, enfim. Mas quando a gente fala de sustentabilidade é isso, é de você entender aquilo que você consegue fazer e fazer. Eu consigo fazer 20 minutos todo dia. Massa, faça. Porque o tempo vai passar, né? A gente estava em janeiro, como eu falei, a gente já está em junho, daqui a pouco a gente está em dezembro. Se tu faz 20 minutos todos os dias em um mês, vão ser 600 minutos no mês. 600 minutos no mês, são 10 horas. Se você dividir por 4, dá 150 minutos de atividade por semana. Por semana, tá ligado? São 10 horas. Você atinge o recomendado pela mesa. São 10 horas de exercício físico no mês, pô. E você atinge o que você recomenda, né? Então, assim, o tempo ele vai passar de qualquer jeito, mas tenta trazer algo sustentável, tenta ter uma consciência, o que é que eu gosto. Não é o que dizem, né? Porque geralmente também aí é um erro da sociedade médica, que quando você tá lá precisando de um exercício físico, tipo, não, faz academia e caminhada, e às vezes você não gosta, você não vai se sentir à vontade no ambiente da academia, né? Às vezes você não se sente legal, não tem um lugar seguro para fazer uma caminhada, principalmente as mulheres, né? Tipo, que não é todo lugar que cabe uma prática. Então, assim, entende o que serve para você. Hoje a tecnologia está aí, tanto para o bem quanto para o mal, né? A informação, ela chega. Então você tem bons recursos de treino em casa, né? Já dá um spoiler aí. Fan Academy vem aí. Eita! Esse cara deu spoiler, pô. Spoiler. Então, assim, mas tem outras plataformas, outra galera... Esse episódio vai estar onde? Esse episódio vai estar no YouTube e nas melhores plataformas, nas melhores plataformas do Brasil, do país. Mas é isso, assim, de ter esse pensamento crítico, né? A gente entende que cada pessoa é um caso, mas você que não tem necessidade, você que tipo, tô, sei lá, 10 quilos acima do meu peso, num peso que é legal pra mim, da minha funcionalidade, né? Porque tem pessoas que estão, tipo, legal, que vão estar acima do peso, mas que estão saudáveis, né? É só um fator. Acho que é importante a gente frisar isso. Mas a nossa grande mensagem aqui é falar para essas pessoas que fazem uso indiscriminado, que fazem uso sem conscientização, né? Que estão pensando em tomar, então, tipo assim, estuda, busca, vê se realmente é necessário. E é isso. É isso. Mais alguma coisa, pessoal? Não tomem Ozempic.
Não tome Ozempic, o exercício físico é inevitável. Não tome Ozempic. Caralho, eu tô nem aí, velho. Eu falei.